Fala, meus queridos, estamos começando mais um episódio do Agro é Bio aqui em Ribeirão Preto, direto na nossa casa. E hoje eu tenho um convidado super especial, que é o Juliano Bejo, CEO da Lorenzo Bejo Agropecuária. E aí, Juliano, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Thiago? Muito obrigado aí pelo convite. Satisfação estar aqui compartilhando um pouco do nosso dia a dia contigo. Que isso, eu que agradeço. O Juliano, pessoal, se você der um Google aí no nome dele, você vai ver várias premiações, várias notícias sobre a produção dele, a produtividade, o jeito que ele gera fazendo, e por isso que eu convidei você para cá, viu, Juliano? Dividir um pouco com a gente. Obrigado, Thiago. Estamos apenas aprendendo, né? Somos eternos aprendizes, mas procuramos todos os dias evoluir um pouco, ou evoluir um pouco, tá? Deus empresta e a gente usa, né? Exatamente. Vamos evoluir um pouquinho dia a dia, tá bom. Legal, Juliano. O objetivo do nosso bate-papo é dividir um pouco de conhecimento aí. Eu estive na sua fazenda e, gente, realmente é impressionante a questão, principalmente de valores, tá? Do Juliano ali, que ele coloca, ele pratica no negócio dele, nos negócios dele. Mas, Juliano, se apresenta um pouco pra turma aí, fala um pouco dos seus negócios. Muito bem. Bom, meu nome é Juliano Bejo Francischini, eu estou como CEO da Bejo Lorenzo Agropecuária há aproximadamente 15 anos, né? Legal. Nossos negócios começaram no ramo de confecção, uma empresa chamada Elite, que tem 52 anos de existência, e aí por uma questão de diversificação, né, de negócios, partiu para o setor imobiliário e para o setor agropecuário, né? Hoje, as fazendas são um dos braços, né, do grupo, e apesar de ser o menor braço do grupo, é o qual eu me apaixonei e que eu pretendo transformá-lo aí talvez no maior braço através de bastante dedicação e de um trabalho focado em sustentabilidade para atingir a produtividade. Não vai conseguir, da forma que você está gerindo lá, cara. E assim, vamos começar falando do produtor como empresário, né, cara? Porque quando a gente fez aquela reunião na última semana, eu vi que, cara, isso é uma gestão. Isso é uma gestão agrícola, uma gestão administrativa agrícola, empresarial, vamos falar assim. E me fala um pouco aí dessa gestão, do produtor como empresário, Juliano. O que você enxerga? Bom, muito bem. Eu acredito que o campo é uma empresa ao céu aberto, Sim. onde nós precisamos ter respeito aos processos, nós precisamos instaurar planejamento, né? Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino, né? Nós precisamos respeitar as etapas, o timing, e nós devemos, né? Nós temos o dever de mensurar os nossos resultados. Então, hoje a gestão, basear a sua análise em ROI, né? Trabalhar a agricultura buscando o retorno que ela traz, o retorno real, eu acredito que é uma questão de sobrevivência, né? E todos os produtores, nós temos diversos produtores de excelência no Brasil, deverão seguir esse caminho de uma forma natural. Eu acho que a gestão, ela cabe em qualquer negócio, no campo não é diferente. E isso vem, né? É importante um agricultor, um produtor falar isso, né? Porque hoje nós temos um agro referência no mundo, competitivo, mas nós. Vou falar até de um mal que eu vi recentemente, influenciadores, inclusive um influenciador que é produtor, o cara falando que não tem como ter previsibilidade de algumas commodities. Obviamente que ninguém vai saber, vai estar nesse preço, nesse outro preço, mas uma previsibilidade nós podemos tentar. Claro que tem margem de erro, obviamente, né? Mas se você não está ancorado, você afirma isso sem ancorar em nada, nenhuma previsibilidade, isso é gravíssimo, né? Ficar à mercê de qualquer coisa não dá, né, Juliano? Tiago, é importante isso, porque vamos falar o tamanho do agro brasileiro, acho que é importante a gente mensurar. Sim. Nós somos 74% das exportações em suco de laranja, 56% das exportações em açúcar, nós estamos com mais de 50% das exportações de soja, sendo primeiro lugar nesses três pilares da economia, né, da produção. Somos primeiro lugar em produção de café, exportação de café, na verdade, 36% do todo o café consumido no mundo vem do Brasil. Terceiro lugar na carne de frango, segundo lugar na carne bovina, algodão. O Brasil é uma fábrica de alimentos, e por sermos uma fábrica de alimentos, né, trabalhar
a otimização, a viabilização, trabalhar melhor a nossa matéria-prima, a nossa imagem, né? Trabalhar cada vez mais a forma de comunicar o nosso agro, perder aquele complexo de vira-lata que habita, né? O nosso âmago. É cultural, né? É cultural, é essencial, né? O Brasil, ele produz de forma sustentável. Hoje, a produção brasileira é uma das mais sustentáveis do mundo. Eu arrisco em dizer que é a mais sustentável do mundo. Eu falo que é a mais sustentável. Nós usamos 4 vezes mais bioinsumos do que o resto do mundo. Exatamente. E aí nós estamos ensinando o mundo a usar biotecnologia de verdade no campo, de forma sustentável e não sustentável em relação ambiental, né? Mas econômica também. E além de bioinsumos, né, e biotecnologia, nós utilizamos hoje o respeito ao meio ambiente. Então, por exemplo, quando a gente fala em preservação permanente, em áreas de reserva legal, no nosso estado, nós compramos uma área de 100%, podemos usar 80% dela, 20% legalmente já é destinado a áreas de preservação permanente. Existem alguns estados em que o produtor pode plantar em 20%, 80% é destinado, né, a áreas de preservação permanente. E o brasileiro consegue conviver com isso, conviver com os impostos e conviver com todas as dificuldades, as diversidades políticas, as diversidades econômicas e ainda prosperar. Então, o brasileiro, realmente nós temos que tirar o chapéu. Eu tive a oportunidade na minha vida de morar em alguns países e eu falo que quanto mais eu saio do Brasil, mais eu me apaixono por ele. Não, é impressionante. A Nina... Um abraço, Nina, presidente da revista Forbes Agro, esteve aqui com a gente e eu falei uma coisa e vou repetir aqui. Eu lembro, na década de 90, né, que nós vestimos a camisa da seleção brasileira com muito orgulho, com muito amor ao futebol, né? E eu não entendo, eu não vejo motivo para que hoje a sociedade, não é só quem trabalha com agro, a sociedade em geral não vista a camisa do agro com amor que a gente vestia a camisa da seleção brasileira, porque é o nosso, vamos falar, é o nosso dom natural como país, o agro. Tiago, é 1/3 do PIB. Você que, assim como eu, é igual caminhão de usina, né? Lembra da década de 90? Nós estamos falando na construção de valor do nosso país, né? O agro, ele entrega, né, muito mais do que alimento, ele entrega valor ao nosso país e, consequentemente, corresponde à alimentação do mundo. O Brasil, para você ter uma ideia, o mundo depende de nós. 1 bilhão de pessoas depende de nós pelo menos 3 vezes por dia para se alimentar. E aí a gente não pode, como brasileiro, gente, ficar guerreando contra um dom natural. É a mesma coisa de você ter um dom de cantar e você falar, cara, não vou cantar, não gosto. Canta uma voz linda, não gosto, não faz sentido, não tem lógica. Então, eu acho que a união e o AgroBio é muito para isso. Eu gosto de dar algumas analogias simples, como essa que eu falei agora, porque eu tenho faço uma meia-culpa do agro, que nós temos uma dificuldade de comunicar com a sociedade. Então, eu gosto de fazer analogias de coisas mais rotineiras, para que o pessoal também entenda que o agro está intrínseco na vida dele. Ele trabalhando com agro, não, trabalhando com TI. O cara tem um agro na vida dele, né? Com certeza, Tiago. E assim, nós não devemos lutar contra a nossa vocação principal, que é o agronegócio, mas nós devemos sim tecnificá-lo, né? E aí, nesse sentido, o Brasil não precisa só vender a matéria-prima, ele pode vender o produto acabado, ele pode trabalhar melhor, né, as commodities, ele pode trabalhar melhor a sua imagem para que ele possa atingir de fato o lugar que ele tem por direito, que é o pioneirismo global, em qualidade, em quantidade, em diversidade, em possibilidade de negócio, né? O Brasil hoje, ele não é só uma fábrica de alimentos, ele é um celeiro do mundo de tecnologia, de mão de obra, de capital humano. Sim. Que os europeus não me escutem, mas a gente não precisa vender o grão do café e depois comprar processado, né? 5 vezes mais caro. A gente pode vender já processado e ganhar dinheiro em cima disso, gerar mais emprego, porque o agro já gera muito. E Juliano, trazendo mais para o nosso setor canavieiro, né? Assim como você, né, eu vivo um pouco mais do setor canavieiro, não como produtor, mas atendendo ali algumas usinas e produtores, e a gente vê uma estagnação de produtividade há alguns anos, né? A gente fica na média ali de 75 toneladas de cana por hectare, e é comum escutar o comentário, dentro do nosso próprio mercado, inclusive, mas eu vejo muito fora, que nós somos um mercado conservador.
em relação à abertura para novas tecnologias, em relação a investimento também, né? Existem motivos, vamos falar, desculpas verdadeiras que eu gosto de falar, mas eu queria escutar de você que é produtor, que é um empresário também multi, né, em outros mercados. O que você acha desse tema em relação ao setor? Bom, nós precisamos valorizar cada vez mais, né, o nosso trabalho, mas nós precisamos também identificar as nossas dores, né? Quando nós falamos em produtividade, culturas perenes como o café, como a laranja, dobraram de produtividade nos últimos 10 anos. A soja também, né? Algumas culturas triplicaram. E a cana, ela continua nessa estagnação. Obviamente que o desafio é maior numa cana-de-açúcar, ainda mais com essas diferenças e mudanças climáticas, né? Cada vez mais menor incidência de chuvas e um tempo de seca, geada, incêndio, enfim, todas as intempéries que o setor passa, né? Mas nós precisamos desenvolver a tecnologia, nós precisamos habitar na inconformidade, né? Então, essa é a minha crítica positiva. Nós não podemos estar conformados com os nossos resultados de 70 toneladas, 75 toneladas de cana por hectare. Nós temos que buscar bons resultados, né? Melhores resultados. E foi essa jornada que eu comecei a trilhar muitos anos atrás, né? Em busca de uma agricultura mais produtiva. E aí, essa busca incessante por produtividade, ela paira na sustentabilidade, porque no final da história, nós somos produtivos por sermos sustentáveis, é uma consequência, né? E aí, se você não olhar para a microbiota, se você não olhar para a correção de solo em profundidade, se você não olhar para a matéria orgânica, se você não olhar para a fisiologia da planta, se você não olhar para os bioinsumos, para o manejo integrado, para o clima, se você não investir, se você não buscar investir mais para ter um ROI maior, né, que é o que importa, né, a última linha do balanço, né, o que sobra, você não vai conseguir desenvolver o nosso setor, que tem um potencial enorme. Nós temos SAF de potencial. Se tiver 5%, todo o canavial do planeta não representa 5% da aviação global, se nós formos traduzir em SAF. Tem o marítimo, né, que cada vez mais mostra-se viável. A cana, aproveitamos tudo dela, energia limpa, ela é uma fotovoltaica viva, né, dentro da existência. Nós aproveitamos o bagaço, etanol de segunda geração, nós temos até celulose por base da lignina. A cana, ela é realmente incrível. E o setor sucroenergético, ele precisa enxergar os valores nisso e aproveitar para buscar e cumprir esse gap de produtividade, buscar maiores produtividades. A cana, quando ela é desenvolvida, Thiago, você sabe disso, ela tem um potencial produtivo de 400 toneladas, quando ela é desenvolvida no IAC, lá no CTC, na Ridesa, e a gente produz, que nem no meu caso, essa safra, nós tivemos resultados de 125 toneladas por hectare na média do canavial, com 3 anos e meio de idade média, com a TR de 141,05, que dá um TAH, né, tonelada de açúcar por hectare, de 17,69. Nós estivemos entre as maiores produtividades do país e atribuímos isso à sustentabilidade, né? Várias premiações, né? E tivemos o reconhecimento disso através do Prêmio Agro Raizen, né, 4 anos consecutivos, através do Master Cana, que nós vamos falar um pouquinho dele depois, que eu vou mandar um abraço pro Josias. Josias, nosso parceiro, um abraço, Josias. Josias Messias, e também tivemos entre os 5, né, premiados do Fazenda Sustentável do Globo Rural, né? Então, o que significa isso? Que é um reflexo de um trabalho que foca em microbiota, que foca em produtividade, mas que não se esquece que o caminho da produtividade habita na sustentabilidade. Quando eu escuto isso, né, que eu mencionei para você sobre ser um mercado conservador e tudo mais, né? A gente vê isso dentro do mercado. Gestão comercial de que grãos às vezes avança um pouco mais rápido em alguns serviços, produtos, e a de cana às vezes é mais de uma forma mais trabalho de formiguinha às vezes, né? E a gente fala também pela questão da cultura. Eu defendo muito o setor porque é um setor que eu sou muito grato, inclusive, e eu acho sensacional uma cultura, como você falou, que passa por todos os intempéries do ano e fica firme lá, dando produtividade pra gente, né? E em muitas áreas, produtividades, assim, assustadoras, né? Perfeito. Então, ontem eu tava numa usina que eu tinha talhões lá de 8º corte com mais de 100 toneladas de cana por hectare. E aí, eu tento explicar muito, e aí eu queria pôr pra você também, pra você falar um pouco sobre isso, sobre o próprio operacional que vem em cima da cultura, que é um operacional agressivo,
né? Você vê ali que o operacional para cana, ele judia um pouco da soqueira, né? Bastante. Ele judia a questão de compactar o solo, ele é totalmente propício para compactar o solo. E como que você vê isso em uma forma que você já pode até puxar uma forma que você tocou na fazenda, porque você me apresentou lá e eu achei super interessante os conceitos. Bom, vamos por partes. Eu tive a oportunidade de estar junto com o pessoal da Orplano. Queria mandar um abraço para o Zé Guilherme da Orplano, para o Gustavo também, e para todos aí do time, né? Eu tive a oportunidade de estar junto na WABCG, representando a cana nacional na Austrália, e onde nós trouxemos a tecnologia da colheita mecanizada, né? Uhum. Foi australiana. E é uma tecnologia já ultrapassada, arcaica, né? Uhum. Nós estamos falando de uma tecnologia que já ultrapassa décadas com a mesma forma de colher, né? Uma mudança ou outra, mas obviamente que exige investimentos. Então, sim, né? A nossa cultura é uma cultura que ainda exige uma mecanização mais bruta, tanto na colheita quanto no plantio, e tem muito que ser lapidado, e isso é uma busca incessante aí do setor para ter menor impacto nas perdas, né, tanto da colheita, através de arranquio de soqueira, de pisoteio, né, que o pisoteio é um dos maiores fatores de perda dentro dos canaviais, como também uma melhor qualidade de plantio cada vez mais, plantio que está engatinhando agora, né, vamos dizer assim, mas que eu acho que vai ser uma mudança natural. Eu já planto 100% mecanizado, né? E aí, quando nós falamos na qualidade de plantio, nós estamos falando em longevidade, que no caso da Bege Lourenço, nós temos 8 anos de idade média antes das reformas, né? Então, é uma longevidade boa para cana que não é irrigada, mas que nós podemos buscar cada vez mais. E até um adendo aí, Juliano, essa questão do operacional que a gente está conversando aqui, é realmente, eu queria dar uma ênfase nisso que você falou, um desafio para o setor. Porque, por exemplo, eu atuo majoritariamente com controle biológico, mas é uma preocupação que eu tenho que ter. Ou quem está escutando aí também tem que ter, quem está vendo tem que ter, que trabalha com nutrição, porque isso limita também as tecnologias utilizadas, né? O operacional é um desafio do setor em geral, tá, gente? Então, se você tem sugestões, se você tem testes para fazer, leve em consideração o operacional, porque isso limita. Tem operações que pode limitar. Eu tava vendo o doutorado do Américo Ferraz. Um abraço, querido Américo. Cara, ele fez um trabalho onde a operação limita o crescimento radicular. Inclusive, nesse mundo de crescimento radicular, nós estamos falando em captura de carbono, sequestro de carbono, né? Sim. Potencial produtivo, bem para o planeta, né? Quando o produtor produz mais na mesma área, nós estamos favorecendo o planeta como um impacto geral. Nós temos que buscar cada vez mais tecnificar, e o desafio, obviamente, que é do setor, mas nós temos que quebrar alguns paradigmas. Por exemplo, obviamente que o manejo biológico ele é excelente, nós sempre vamos fomentá-lo, eu utilizo, né? Só que o manejo integrado também nós temos que fazer justiça aos químicos, né? Sim, porque, por exemplo, o químico hoje, com doses menores, né? Com doses de 0,7, 0,6 em alguns produtos, a gente consegue ter o mesmo controle sem prejudicar a microbiota. Existem químicos hoje, nematicidas, por exemplo, que são faixa verde. Enquanto o biológico é azul, químico que é menos agressivo ao ambiente do que o próprio biológico. Então, nós temos diversas oportunidades, né, nesse mundo, né, Thiago? Você sabe disso. E a gente tem que defender o nosso setor e entender que as indústrias, as empresas, os produtores, os parceiros, o pessoal da comunicação, como você aqui do AgroAbio, estamos todos de mãos dadas juntos para trabalhar um setor cada vez mais forte. Eu sempre penso no MIP, né? Eu sempre lembro, acho que uma das coisas, um ponto importante da faculdade é a gente aprender sobre MIP. E o MIP a gente aplica não só no manejo integrado de pragas, mas tudo que você falou, esse ecossistema, desde a comunicação até as ferramentas que a gente utiliza no campo. Você quer ver uma crítica aproveitando sua deixa aí? Nós somos muito arcaicos ainda na mensuração das pragas, as armadilhas. Então, nossas armadilhas ainda são aquelas de colar, né? Através da fêmea, por exemplo, colar a mariposinha ali na broca, por exemplo. A gente tem um norte, né? A gente pode evoluir mais como setor, né? E vai evoluir, viu? Ainda mais com a chegada da inteligência artificial. E aí eu acho que é um ponto importante, até pra gente passar pra premiação, quero falar com você sobre as suas premiações. Mas, gente,
às vezes, aí eu vou falar uma coisa aqui, isso aí é a fonte que a gente vive aqui, né? Às vezes o setor, algumas pessoas do setor falam, mas pra que fazer isso? Pra que fazer vídeo disso? Pra que fazer vídeo daquilo? Pra que aquele cara tá usando aquela inteligência artificial? Pra que aquele cara tá pensando em robô? Gente, é isso que vai dividir vai ser um divisor de água no nosso mercado. É o uso da IA. Sabe aquele menino... a gente não é mais menino, eu já tenho 33 anos, você tem... Eu tenho 37, é que eu rodei murcho, viu, Thiago? 37, mas eu vejo os caras de 25 anos entrando no mercado, 26, e o pessoal fala, não, aquele menino tá fazendo isso. Gente, é isso que vai dar o salto pra gente continuar com a nossa competitividade global. Se você está oprimindo alguém que tá fazendo algo diferente, fica tranquilo, você tá ajudando todo mundo que é contra o agro. Fica sossegado. Olha, né, Juliano? Para você ter algo que você nunca teve, você precisa fazer algo que você nunca fez. Você não vai conseguir resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Nós precisamos ser disruptivos nas nossas ações. Sim, e assim, gente, hoje nós estamos num setor, né, como a gente falou no começo, super competitivo, e nós temos desafios internos muito grandes, né, governamentais e tudo mais. Então, meus amigos, nós temos que pensar fora da caixa e não oprimir quem pensa fora da caixa, principalmente. Então, se tem o seu coleguinha lá fazendo vídeo, se tem seu coleguinha mexendo com o IA, vamos combinar um negócio agora? Ajuda ele. Se você não oprimir ele, já tá ajudando bastante, né? Você sabe que eu vou fazer um desabafo aqui que eu não costumo fazer em podcasts, tá, Thiago? Quando eu decidi comunicar as coisas do setor, eu tinha bastante vergonha. Eu nunca gostei de influencers, assim, né? No sentido de... Nunca foi um objetivo. Sim. Então, quando você olhava os influencers de Instagram, de TikTok, eu nem tenho TikTok, né? Mas nós víamos ali um conteúdo produzido sempre voltado à dopamina barata e aqueles momentos de dancinhas, tal, que lá eu acho sempre, eu senti até vergonha alheia em alguns casos, né? Sim. E aí quando eu comecei a comunicar um pouquinho sobre o nosso setor e a cana-de-açúcar, isso foi meio que disruptivo na minha vida, porque eu percebi que nós somos reféns da tecnologia, obviamente, e temos que utilizá-la ao nosso favor, e quando nós comunicamos midiaticamente através da internet conteúdos bons, né? Quando nós comunicamos coisas que trazem resultado, nós estamos, além de melhorar a qualidade do telespectador, né? Daquele que ouve, daquele que vê, nós estamos compartilhando coisas que constroem o futuro do nosso planeta. Então, por que não comunicar? Seria muito egoísmo eu conseguir resultados como esse dentro da Bege Lourenço Agropecuária e não compartilhar como eu faço isso, né? Sim. Então, isso me motivou e obviamente que nós comunicamos muito, né, o que nós estamos fazendo, a forma que nós estamos fazendo, um pouquinho sobre o setor, mas com a intenção de fortalecer o nosso setor, porque o nosso setor, ele precisa disso, né? Nosso setor veio do coronelismo, né? Nosso setor veio de um passado, às vezes, até muito complicado, né? Muito ríspido, de escravidão, de muitas coisas ruins que aconteceram no passado, e nós precisamos mostrar que não é mais assim faz muito tempo, e que nós estamos fazendo cada vez melhor, de forma sustentável, respeitando pessoas, respeitando a natureza e respeitando os processos. Sim, com certeza. Quando a gente comunica, quando a gente abre um Instagram ou um YouTube e nós vemos profissionais comunicando coisas técnicas, né, não a dopamina barata, nós estamos só cumprindo o chamado do Senhor, que é transbordar na vida do próximo, e de graça, Tiago, independente de religião, você falou uma coisa importante aqui que eu acho que vale a pena a gente reforçar. Nós precisamos trabalhar com propósito. Isso. Nós temos que deixar algo a mais no mundo além do que dinheiro. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Nós temos que construir propósito e deixar um legado para as próximas gerações. Nós somos passageiros na Terra. Vamos ver quanto, 80, 90 anos aqui, se tiver muita saúde, né? Do jeito que o passado foi, acho que no 90 tem que ter muita saúde, né? Praticar muito esporte. Então, para que isso aconteça, né, nós precisamos cada vez mais trabalhar, né? Baseado em propósito, em deixar um pouquinho de legado para o mundo. E nesse aspecto, né? A espiritualidade é importante, os valores são importantes, mas a forma com que a gente comunica é imprescindível. Né? Com certeza, para chegar a mensagem. E Juliano, falando de legado, falando de jornada, cara, você ganhou várias premiações, você citou algumas delas, se quiser citar mais alguma também, fica à vontade. Me conta um pouco da jornada para
para chegar nessas premiações aí? Muito bom. É uma boa pergunta, Tiago, porque as pessoas às vezes acreditam que nós nascemos vencedores, né? Não é assim, né? Nós trilhamos um processo de construção, mudança de cultura, mudança da cultura do campo, construção de valores para poder chegar nesses níveis de performance, nas premiações, enfim, na consequência do trabalho. E quando você fala mudança de cultura, para deixar mais claro ainda para a turma, é a cultura dos colaboradores ali da fazenda. Não, é a própria. Começa pela própria. Pela própria cultura. Sim, começa pela própria. De a gente entender que sustentabilidade não é abraçar árvore. É isso. Sustentabilidade é ganhar dinheiro. De nós entendermos que dá para produzir por ser sustentável, não dá para produzir mais sem ser sustentável. De nós quebrarmos muitos critérios que foram instaurados no nosso drive, na nossa cabeça, com um ano de vidas, né, com a história da nossa existência. Então, o primeiro paradigma a quebrar, nós temos que ter essa humildade ao próprio. Esse negócio assim, por que você faz isso? Porque meu tataravô sempre fez. Ele tem aquela história... Sair do piloto automático, né? O pessoal usa muito, que eu acho muito engraçado, serve muito. A esposa fazia... A mãe fazia o peixe sem a cabeça, né? Já viu essa história ou não? Eu sei. Fazia o peixe sem a cabeça na assadeira. E aí, mamãe, por que você faz isso? Porque que a minha mãe fazia. Aí o menino foi perguntar pra avó. Por quê? É porque minha mãe fazia. E minha mãe. Aí quando ele chegou lá na bisavó, ele perguntou, ele falou assim, não, eu fazia isso porque a assadeira era pequena, então tinha que cortar a cabeça. Cresceu a assadeira e continuava sem cabeça. Pois então, assim, não tem motivo nenhum, assim, a mais de produtividade, vamos trazer para o nosso mundo, né? Para acrescentar operacional produtividade. É porque justamente, eu já fazia sempre foi assim. Nós temos que quebrar os paradigmas, nós temos que testar produtos, processos, critérios dentro das nossas áreas. Hoje, antes de replicar para uma área total de canavial, nós passamos com várias empresas diversos testes em áreas menores, porque o que dá certo na sua fazenda pode não dar na minha, o que dá na do vizinho pode não dar na minha, e em contrapartida eu tenho que ser disruptivo no sentido de estar aberto a novas tecnologias, testá-las e poder ali instaurar, né, resultados reais, né? Então paradigma, né? Quebra de paradigma. Essa questão de teste aí, o nosso mercado faz muito isso, eu acho já, né? Tipo, vamos testar e tal. Mas eu acho que tem coisa, Juliano, e você pode falar como produtor, que a gente testa demais, eu acho, cara. Por exemplo, a gente tem, eu vou falar do meu mercado, biocommodities, que eu chamo de biocommodities. Tem fungos lá que a gente já testa demais. Que eu vou testar isso. Tem até, eu conversei com, eu não sou da nutrição, né? A gente sabe porque vive ali, mas não sou um expert. Mas o pessoal fala, mas o pessoal tem gente que testa gessagem, calagem, fica discutindo isso. Você acha que também o excesso disso não atrapalha um pouco? Primeiro, você acha que existe esse excesso, tá? O que você acha sobre isso? E se isso não atrapalha um pouco, o que você acha sobre isso? Bom, vamos lá, um ponto importante. Nós temos que saber aonde alocar os nossos recursos. Nós temos fins ilimitados para recursos limitados. Né? Então, os testes eles são importantes, mas com coerência, com crivo, com filtro, né? Obviamente. Só que nós precisamos testar as novas tecnologias, né? Para trazer aquelas que já estão consolidadas, nós só precisamos aplicar. Então, por exemplo, hoje discutir a importância da calagem, para mim, é desnecessário. Nós estamos falando em algo que representa 2,4% do custo total de um canavial e que gera 20%, 30% de resultado. Então, vou economizar na calagem, é um bom cenário? Vou economizar na gessagem, o gesso que é importante para neutralizar o alumínio, para descer os nutrientes ali, levar, por exemplo, para a segunda camada do solo a correção, entre outras coisas. Então, eu vou discutir isso, né? Isso eu acho um ponto importante. E eu trago até para o biológico, que é o mercado que eu vivo, eu vi alguns dados, né, de algumas empresas aí, que o biológico representa em torno de 5% do custo por hectare. Você vê alguma diferença disso ou não? É isso mesmo? Nas minhas contas, 7%. Mais ou menos, mas tá próximo, tá próximo. Então, 7%. Aí eu fico vendo algumas pessoas focarem em algumas estratégias de cortar, às vezes, né? A gente tá vivendo um ano difícil, né? Estamos em 2025, pessoal, outubro de 2025. Amanhã já é novembro. Mas eu vejo que algumas, até usinas ou produtores, às vezes brigando nesses 7%. Quando o ano tá difícil, é que eu invisto, Thiago.
Então, e aí eu vejo que isso aí é talvez o conservadorismo que o pessoal de outros mercados falam da gente. Se o ano tá difícil e naturalmente eu dependo muito das intempéries, né, para eu ter produtividade, naquilo que depende de mim eu tenho que fazer bem feito. Se o ano tá difícil de preço, eu tenho que ter mais cana para compensar a baixa de preço. Boa. Se o ano tá bom de preço, eu tenho que ter mais cana para aproveitar a alta de preço. A produtividade, a produção, ela é a única forma de você escapar das variações importantes, né, que acontecem ali no caixa, né? Então, é através da produtividade, mas sempre focado em ROI. Quanto eu gasto, né, versus quanto eu ganho e quanto sobra. Mas esse negócio, então, essa questão de saber quanto representa do custo do seu hectare, bom, vamos falar do biológico, né? Do custo, 7%. Isso aqui, 7% é muito baixo. É baixo. Então, se você brigar nisso, se você gasta 1 hora brigando nisso, você tá perdendo 1 hora brigando no que custa 30%, 40% do seu Tiago, custo. quando nós falamos em custo de produção, se você pegar fertilizantes, inseticidas, fungicidas, herbicidas, todos os insumos, nós estamos falando de 27% do custo de um canavial. 45% é máquina. E aí a gente trabalha 15 horas com o elevador de colheita e deixa ele parado as outras horas do dia. E aí merece atenção, a atenção real. Tem que ser isso. Então, será que eu estou focado em reduzir os meus custos aonde impacta no meu resultado ou eu estou gastando energia com coisas que trarão resultado? Então, isso vale a pena. E aí você vê no ano difícil, alguém fala, alguns comentários, vou cortar esse macrobiológico, esse microbiológico aqui, tô fazendo orçamento. Sim. E aí isso me causa uma estranheza, nada contra quem faz isso, tá, pessoal? Mas uma conversa que a gente tá tendo aqui, é interessante ter uma conversa com um produtor que faz essa questão de gestão de números, né? Aí me causa uma certa estranheza pensando no modelo de gestão mesmo. Não só por ser fazenda, mas por ser outra coisa também, outros negócios também, né? Então, me causa essa estranheza. E lá, hoje, você que acompanha toda essa gestão de números, tudo, você tem alguém que te ajuda? Como funciona? A gente não faz nada no mundo sozinhos, né? Obviamente que eu tenho uma equipe maravilhosa, que eu queria mandar um abraço pro meu time, tá? Eu tenho... se nós conseguimos bons resultados hoje, eu devo muito ao time, né? Então eu tenho pessoas maravilhosas, capital humano incrível. Eu sou a pequena parte do processo, o meu trabalho é o menor, o menos importante, tá? Mas eu estou lá focado e com um time para poder construir um resultado diferente. A gestão passa por mim também, né? Mas obviamente que eu tenho a humildade de ouvir a opinião dos meus colaboradores e sempre perguntar para outros produtores, né? Qual é o melhor caminho. E qual que é a perspectiva que você tem do setor hoje, Juliano? Canavieiro. A pergunta de $1 milhão. Vamos lá, então. Bom, só essa pergunta para você. Bom, o dólar enfraquecendo, nós temos teoricamente a oportunidade de uma redução dos insumos. Entretanto, algumas empresas conseguem ali ter o seu estoque regulador no país e não são tão afetadas, né? Então, saber o que vai acontecer com os insumos ainda é uma incógnita. Na minha opinião, eu acredito que vai ter uma estabilidade nos preços de insumos para o próximo ano. Em quantidade de cana, como nós tivemos a temperatura mais amena, apesar de ter tido menos chuvas, tivemos chuvas mais espaçadas no período de inverno, eu acho que nós vamos ter mais cana para o ano que vem. Então, mais cana, insumos estabilizados. E preço, né, é uma pergunta de $1 milhão realmente, mas eu acredito que até o final do ano nós vamos estar ali entre de 1,11 a 1,14, nós vamos variar nesse quadrante que nós estamos, e tudo vai depender do ano que vem, que é um ano eleitoral. Isso que eu ia perguntar. Que aí tem um impacto direto da política nacional e da geopolítica também, no que vai acontecer. E aí, desculpa, eu sou incapaz de dar essa resposta. A gente não consegue. Ninguém sabe, tipo, numa palestra esses dias, e essa corrida, eu gosto de geopolítica, né? E essa corrida Estados Unidos e China deixa o mundo em aberto, né, cara? Sim. O Trump, na minha opinião, tá sabendo jogar o jogo, tá usando as cartas que tem. Concordem ou não, né? Eu também concordo ou não, mas ele tá usando as cartas que tem, e a China, naquela paciência milenar deles, também estão conseguindo colocar as peças onde querem, mas o jogo fica aberto, e a gente alimentando todo mundo, eu vejo que é um jogo favorável a nós aí em médio e longo prazo. Geopolítica faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa existência, impacta na nossa vida
Acredite se você quiser. Então, estar no campo produzindo ali, mesmo que você é um pequeno produtor, você está sendo impactado pela geopolítica. Com Né? Então, certeza. nós precisamos entender um pouquinho dela, nós vamos buscar compreender sobre ela para saber como que a gente pode driblar, mitigar, enfim, resolver o problema. Mas, por que eu acredito que o Brasil, ele, apesar de ser afetado, ele tem uma resiliência muito grande? Porque o mundo precisa de nós. Sim. Quando nós falamos em Brasil, nós estamos falando de 1 bilhão de pessoas que dependem de nós pelo menos 3 vezes por dia para se alimentar. E aí a gente tem que ter cuidado até para tomar lado, né, como país, né? Vou ficar Estados Unidos, vou ficar China, Cara, se a gente tá de um lado, a gente tá perdendo o outro. E a gente pode jogar com os dois, inclusive, né? Enquanto nós não aprendermos que nós fazemos parte da mesma humanidade e que se nós não nos unirmos como seres humanos, nós iremos cada vez mais caminhar no sentido do prejuízo e da extinção, nós não vamos desenvolver o mundo, né? Então, o mundo hoje, ele tem que quebrar as suas polaridades e conseguir construir pontes ao invés de muros. É isso mesmo. Juliano, me fala uma coisa. Sustentabilidade, a gente fala muito de sustentabilidade, você já falou aqui hoje, né? E se você colocar, pessoal, o nome do Juliano aí no Google, como falei, você vai ver sustentabilidade ali em várias das notícias, né, Juliano? Me fala uma coisa, como você tem essa visão de sustentabilidade na fazenda? E, cara, como que o produtor pode ganhar dinheiro com isso? Bom, vamos lá. Primeiro que sustentabilidade, o primeiro pilar da sustentabilidade é o financeiro. A empresa tem que parar em pé. Se ela não dá resultado, não é sustentável. Segundo que a evolução da sustentabilidade é a regeneração. Nós vamos falar de agricultura regenerativa, que é o próximo passo da sustentabilidade. O produtor, ele já ganha dinheiro com isso em diversos aspectos. Mitigação de risco. Quanto vale a paz de espírito de ser, por exemplo, fiscalizado pelo Ministério do Trabalho e não ter nenhum problema? Primeiro ponto. Atração de talento. Empresas sustentáveis, obviamente, que chamam mais atenção e as pessoas querem trabalhar. A mão de obra ser bem tratada, ela vai buscar trabalhar em empresas que tenham esse tipo de comportamento. E esse ponto é importante porque, por 2 pontos. Primeiro, pela nova geração de colaboradores. O pessoal, ele quer ver sentido, né? E segundo, a questão que é ligado, né? A questão de propósito. Você atrai talentos que trabalham por propósito. Com certeza. E se você atrai gente que trabalha por propósito, com certeza vai ser um colaborador que ele vai entregar mais do que a média. E o mundo vive um apagão de mão de obra, então você ser uma atração de talentos é um grande diferencial. Muito. Além disso, você tem acesso a linhas de créditos mais baratas. Então hoje, por exemplo, em algumas associações, você sendo associado a elas, você tem acesso a linhas de créditos mais baratas para contratação de crédito, por exemplo, para gerir o seu negócio através de capital de terceiros. Né? Quarto, que eu acho que é o mais importante dos pilares, que é a produtividade. Então, como que o produtor ganha dinheiro com a sustentabilidade? Através do aumento da produtividade, que é uma consequência direta. Nós, na Bejo, somos exemplos disso. Então, através da sustentabilidade, você aumenta a sua produtividade. Agora, eu queria fazer um apelo aqui, né? Aproveitar essa oportunidade. Claro. Ele poderia e deveria e deverá, né, num curto prazo, ganhar dinheiro com a sustentabilidade através do incentivo, né, das empresas, dos stakeholders, do governo, enfim, de todos os players que têm como interesse, né, comercializar um produto verde. Então, começa pelo consumidor. Quando o consumidor vai na gôndola e vai procurar um produto que tenha um selo de sustentabilidade, que tenha rastreabilidade e se importa com isso na hora de tomar a decisão, ele muda completamente o jogo, ele muda completamente a cadeia, ele faz com que a cadeia se torne cada vez mais sustentável. Então você, telespectador, por favor, busque produtos cada vez mais que tenham lastro de sustentabilidade para que você possa melhorar o seu planeta até na sua compra. E aí, eu reforço a importância da comunicação, porque se você produz algo que tem essa rastreabilidade que o Júlio falou, tem o selo, e você não comunica, cara, você tá deixando dinheiro na mesa. Impecável, Thiago, perfeito. Não adianta você ter o melhor produto do mundo, o melhor serviço do mundo, se você não comunicar, você não existe. E se hoje você não comunicar através das mídias digitais, você também não existe, né? Então, a nossa existência corporativa, ela depende completamente da nossa existência digital, né? Graças aos nossos
amigos aqui que estão na... O Evandro e o Pedrão estão aqui Queria com a mandar um gente. abraço, um excelente trabalho, equipamento aqui. Da ARC, tá, pessoal? Ó, quem faz, eu já postei algumas vezes, quem faz aqui todo o nosso audiovisual é a ARC, empresa excelente, tem um ecossistema aqui sensacional em Ribeirão Preto, São Paulo. Então, um abraço, meus queridos. Conheci hoje os meninos aí, mas já recomendo, viu? Trabalho muito profissional. Gente, como a gente vai levar, né? Eu falei de deixar dinheiro na mesa e a gente discute muito no dia a dia produtividade, né? Ah, mas essa tecnologia, esse serviço, essa consultoria vai me trazer quanto de tonelada de cana a mais por hectare? Legal, como o Juliano falou, nós temos que ter essa conversa, a nossa conversa diária. Mas tudo que ele falou antes são pontos que gera ROI, gera retorno financeiro, né? Tudo, e a gente não vê ali, às vezes, entrando na conta, eu atraí talento, contratei um cara bom. Eu contratei o Juliano aqui para trabalhar na minha empresa. Não vai entrar, não vai cair R$1 milhão na minha conta, logo que eu contratei. É um retorno que é conforme o trabalho, mas é um retorno rápido, pegando o contexto que nós temos aqui, não só nacional, mas global. E aí, a gente tem que pensar também em elevar o nível de consciência, em educar o nosso cliente. E aí entra esse ponto que o Juliano falou de certificações, de produtos certificados, do produtor mostrar como ele produz. Conscientização, que aí a gente vai gerar a demanda. Na verdade, gerar a gente não vai, ela já tem, mas nós vamos aumentar a demanda e nós vamos melhorar a comunicação do agro para a sociedade. Perfeito, Thiago. Nós não podemos ser egoístas ao ponto de querer que o mundo melhore sem que a gente participe dessa melhora. E nós, do agronegócio, nós temos um papel muito importante na melhora do mundo, através das nossas ações, através das nossas mitigações, através do nosso comprometimento com a produtividade, através da sustentabilidade. Então, nós precisamos cada vez mais buscar esse fomento. E eu fico muito feliz que tenham pessoas como você aqui no AgroEBio, Obrigado. Que façam essa comunicação, que propaguem. Eu incentivo muito isso, tá, Thiago? Quanto legal. mais pessoas comunicando sobre o nosso setor, sobre a sustentabilidade, sobre a produtividade, melhor será para todo o setor. Sim. E a gente tem que cuidar disso, né, Juliano? Porque você pega hoje... eu não sou jornalista, nem você é jornalista. Não. Nós vivemos o agro, né? Então, 100%, a gente vai estar 100% certo todas as vezes? Em nada. Nada e ninguém vai estar 100% certo todas as vezes, né? Então, até a polarização eu sou um pouco contra, porque eu não acredito que uma pessoa, para mim, só Jesus estava 100% certo. E mesmo assim não agradou todo mundo. Mas é importante gerar espaço de debate, que eu acho que significa ponte, que se você acredita, eu acredito também, e aí nós geraremos pontos aí. O problema do mundo, às vezes, não está na fala dos maus, mas sim no silêncio dos bons. Isso. Né? Então nós precisamos cada vez mais comunicar aquilo que é bom, e não significa que nós estejamos com a verdade absoluta, né? Sim. Entretanto, a vontade de acertar e comunicar coisas que tragam construção para o nosso planeta através do agronegócio é essencial. E se você achar que tem alguma coisa errada, gente, fica à vontade, manda aqui, manda aí onde você estiver, manda no meu WhatsApp, né? Tem muita gente de usina que escuta o nosso podcast, muito produtor e muitos profissionais de comercial que assistem o podcast. E aproveitando isso, você como produtor, e a gente tá falando de comunicação e tal, existem várias RTVs que a gente chama, né, no nosso mercado, que comunicam alguma coisa no seu Instagram, no seu WhatsApp. O que é interessante para você, como produtor, chegar desses profissionais? Muito bom, ótima pergunta. Bom, obviamente que os RTVs e ATVs das empresas, eles têm que representar as suas empresas, mas eu acho que o material mais valioso é aquele que traz consigo a imparcialidade. É aquele material que traz uma visão mais técnica e menos comercial. Quando você fala do negócio, ao invés de falar da sua empresa, muitas vezes a compra e a venda, né, no caso, o aumento das suas vendas vai ser consequência, né, dessa mensagem, né? Eu vou buscar a solução na pessoa, porque nós somos seres humanos, nós somos seres gregários, acostumados a viver em comunidade, né, em conjunto, e nós vamos olhar muito mais, às vezes, para quem fala do que para o produto. Então, Sim. Você é um porta-voz do seu produto através da construção da sua imagem. Então, é o que eu acredito também. Inclusive, o AgroEBio eu criei por causa disso. É uma comunicação consultiva, vamos falar. E construtiva. E construtiva. Porque quando a gente se aproxima de alguém e a gente quer agregar
a pessoa, independente se eu tenho o produto, eu vou agregar um negócio desse com produto X, mas eu não tenho esse produto X, eu trabalho com produto Y. Mas você fala, você traz essa informação, você está sendo consultivo, agregando, e uma hora o negócio vai acontecer, né, Juliano? Tiago, nós temos que aprender cada vez mais a compartilhar ao invés de dividir. Uhum. São coisas distintas. Dividir é pegar um pão e dividir em dois. Você fica com metade, eu fico com metade. Compartilhar é fazer com que ele se multiplique, né? Nós temos que multiplicar as boas falas, nós temos que compartilhar, né? O que é bom, nós temos que compartilhar todos os processos, né? Que fazem todo sentido para o crescimento do planeta e para o crescimento do produtor. Né? E de verdade me remete a palavra, de novo, né? Me remete a palavra ponte. Sim. Eu acho que deve ser ponte entre tecnologias, entre pessoas. E, Juliano, me fala uma coisa. Você falou um negócio muito legal quando eu estive lá na sua fazenda, sobre a questão do cuidado seu com os colaboradores, que é o capital humano que você citou. Então, eu queria até retomar esse ponto. E eu não vi outras, eu acho que eu sei que tem outras pessoas que pensam assim, fazem, mas eu não vejo que é comum. Fala um pouquinho pra gente aí. Muito bem, não, o capital humano para mim, as pessoas, elas são muito importantes, né? Tanto no meu negócio quanto na minha vida, né? Eu convivo com elas muitas vezes mais do que eu convivo com a minha própria família. E elas terem dignidade, elas serem bem tratadas é essencial para que eu tenha paz e para que elas também tenham aquilo que elas merecem como seres humanos, né? E nesse sentido, né, na Bege Lourenço Agropecuária, obviamente que eles têm vários benefícios, como plano de saúde, cesta básica, tudo aquilo que já faz parte dos programas normais, e a gente busca, né, nós não conseguimos atingir ainda, mas estamos na caminhada, estamos próximos do Living Wage. Living Wage, se você pegar a tradução literal, significa salário mínimo, mas a tradução real é salário digno, né, que é um dos requisitos do Bom Sucro, né, quando você vai se certificar, e que hoje tantos outros produtores buscam com bastante dificuldade, que são $619, né, para o menor trabalhador da sua área, né, então o Living Wage é uma busca. Hoje, dentro da Bege Lourenço, a gente já paga 8% acima do acordo coletivo de trabalho, nós temos muito respeito pelos nossos colaboradores, e eles, obviamente que não por esse motivo, né, mas eles devolvem muito em produtividade, esbanjam competência, senso de dono, comprometimento, coisas que estão cada vez mais em extinção, né? Estão escassas. A busca pelo comprometimento e pela mão de obra qualificada. Então, tratar bem pessoas é tratar bem a sua consciência. Começa por aí, né? E tratar bem pessoas é tratar bem o seu negócio. Eu tenho colaboradores, cara, e eu fico muito triste quando eu vejo até algumas pessoas que eu começo a interagir mais recentemente. A pessoa, às vezes, ela precisa de gente assim, porque as pessoas, às vezes, a maioria das vezes eu vejo hoje, elas estão sem senso de propósito. E às vezes ela tá desanimada porque ela aceitou. Cara, eu trabalho aqui no chão de fábrica e é isso que eu tenho pra minha vida. E quando eu faço questão de trazer alguma coisa, e eu não tô falando de dinheiro, falando principalmente de respeito, de reciprocidade, algumas coisas, pra reacender essa chama. Porque, cara, não é possível que nós viemos aqui só pra pesar na terra e Deus falou assim, ó, cara, você vai ficar só aqui, ó, pra você o seu limite é esse, e o limite da pessoa ela tá infeliz, eu não acredito nisso. Então isso é muito importante, que eu vejo que pessoas assim reacendem outras pessoas. Tiago, nós que somos meros gestores, olha, repito, meros gestores, né, porque nosso papel é uma parte da cadeia, né, nós que somos gestores, muitas vezes nós entendemos de negócio, mas não entendemos do negócio. E são essas pessoas que vão trazer o cabedal, o conhecimento para gerir o nosso negócio. Então nós temos que entender de negócio e do negócio. E nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Não. Nós precisamos do capital humano, nós precisamos do funcionário bem treinado, do colaborador comprometido e das pessoas saudáveis e felizes com aquilo que fazem, né? E respeitadas, né? O salário emocional é muito mais pesado na decisão. Reconhecidas, né? Um tapinha no ombro de um bom trabalho muitas vezes vale mais do que uma remuneração feita, né? E também o feedback, né? A construção de valor, o feedback real, sincero, mostrando para elas aonde elas podem melhorar, o porquê que elas devem melhorar, crescer ela como profissional mesmo, né? Hoje a mentalidade é construir, né, novos profissionais, tecnificá-los e não ficar com medo de treiná-los e perdê-los, não? Isso é uma mentalidade antiga. Nós temos que treiná-los para que eles tragam valor para o nosso negócio e para o planeta também. Eu acho que é uma mentalidade atual, sabia? Esse negócio de treinar e perder. Eu não acho que não é nem a mentalidade, eu acho que é a insegurança.
Cara, eu vejo muita gente que, por às vezes estar insegura, tem a questão de, não vou treinar ou vou ficar meio assim pra não perder o lugar. E, gente, nós estamos aqui pra transbordar. Não adianta você, o cara novo tá chegando lá, o cara é muito velho, o cara é velho demais e novo demais, não existe. Se o cara é velho demais ou novo demais, então você que é o bom, você que sabe, você que tá inteirado, ajuda, reacende o cara. Tiago, não tem ninguém que seja tão bom que não tenha nada a aprender e nem tão ruim que não tenha nada a ensinar. É isso aí. Então, se não tem ninguém que é tão bom que não tenha nada a aprender e nem tão ruim que tenha nada a ensinar, nós precisamos compartilhar com os nossos colaboradores os nossos valores, treiná-los, aprender com eles, construí-los e se porventura eles seguirem os seus trajetos, né, e forem para o crescimento, que bom para eles. Que eles tenham um nível de gratidão a ponto de treinar os seus sucessores, né, e conseguir construir valor nesse ciclo virtuoso que é o negócio, né, que são os negócios na terra e os negócios que constroem o nosso país e o nosso mundo. Se o cara foi e voou sozinho depois, que bom, você agregou, você como patrão dele, vamos falar assim, chefe, superior, coordenador, que seja o nome que você usa, você agregou pro mundo, cara. Nada é nosso, nós estamos aqui para construir, né, um mundo que nos é emprestado, né, e nós deixaremos ele sem levar absolutamente nada. Eu costumo dizer que nós nascemos, né, careca, pelado e sem dente e vamos morrer da mesma forma, né, exatamente. Ô Juliano, show de bola, cara, e para finalizar, porque... Se deixar, vai, hein? Se deixar, vai. Aquele dia na fazenda lá, nós conversamos quanto tempo? Deixar, umas 3 horas, 2 horas. Vai. Juliano, e pra finalizar, cara, me fala aí uma mensagem importante, uma pauta importante que você gostaria de dividir ou agradecer. Fique à vontade aí nesse... Bom, a mensagem é de gratidão. Eu gostaria de agradecer a todos os produtores, parceiros, colaboradores, comunicadores que fazem do nosso setor tudo aquilo que ele é. Se nós hoje somos 1/3 do PIB, se nós somos a fábrica de alimento do planeta, se nós somos 1 bilhão de alimentos na mesa 3 vezes por dia, se nós somos os responsáveis por alimentar o planeta, nós somos por conta desse ecossistema virtuoso que constrói cada vez mais a produtividade através da sustentabilidade. Acredito que nós precisamos comunicar mais isso, acredito que nós precisamos ser mais unidos, que nós precisamos trabalhar em conjunto para construir um mundo melhor. No que depender de mim, né, dentro da minha infinita limitação, vocês terão aí um porta-voz, alguém que busca a sustentabilidade através de uma agricultura séria, através de uma agricultura produtiva que contribui tanto para os números do setor quanto para o meio ambiente. Eu agradeço você, Tiago, pelo convite, agradeço pela oportunidade e espero ter contribuído um pouquinho nesse infinito mar que é o nosso agronegócio e a nossa cana. Muito obrigado. Que isso, com certeza. Eu que agradeço. O tempo do Juliano é um tempo escasso, eu sei disso, então agradeço o seu tempo aqui, agradeço por compartilhar a sua experiência. E, pessoal, é isso, o AgroBio vem cumprir o seu propósito de trazer pessoas, produtores rurais, profissionais de usina, profissionais da comunicação, profissionais do comercial, do agro aí, do setor, para dividir, criar um espaço de debate, e você fique à vontade para sugerir, para estar aqui também, tá, pessoal? Eu acho que, como nós falamos aqui, ninguém é dono da verdade, mas estamos trazendo coisas que são práticas, são fatos. Nós não estamos com achismo aqui, eu acho isso. Tudo que eu falo aqui é que eu converso no offline com usinas, divido, o pessoal divide com a gente, eu divido minhas experiências, e o Juliano aqui trouxe algumas coisas da fazenda dele, que ele tá há mais de 15 anos aí na lida, testando, errando e acertando. Então, você fique à vontade para dar sugestões, e eu agradeço aí por estar aqui. Compartilha com a turma. Juliano, muito obrigado. Eu que agradeço. E sucesso aí na sua jornada, mais ainda, né? Vamos juntos. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Forte abraço, turma. Valeu. Mais abraço.